Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é César Braga. Eu sou pianista, sou professor de música, professor de piano. Sou mestre em música pela Universidade Federal de Uberlândia. Sou especialista em improvisação pela Unincor, que é a Universidade Vale do Rio Verde. Também sou tradutor, sou pai, sou marido e sou um homem de 44 anos, mais ou menos 1,75 m de altura, estatura média, né? Não sou nem muito gordinho, nem muito magrinho, sou no meio do caminho, assim, né? Sou careca, totalmente careca, por opção, mas também porque eu fiquei calvo muito novo e passei a raspar a cabeça. Sou pardo, de uma cor parda. Estou usando uma camisa preta de manga comprida. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês, para a gente ter um bate-papo. Quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat aí, que estou com os meus queridos aqui, o Diego e a Simone, para me auxiliar aqui. Então eles estão acompanhando também. Eu ensino as pessoas a tocarem piano em vários níveis. Mas eu venho hoje para conversar com vocês sobre ensinar crianças, adolescentes, jovens e adultos a dar os primeiros passos no piano popular em 12 horas, no prazo de 12 horas. Na minha trajetória na música, que já está aí com 34 anos, eu comecei com 10 para 11. Hoje eu completo 44, então 34 anos aí de música, né? Na minha trajetória de música, eu vi muita gente aprender a dar os primeiros passos na música. Gente que começou do zero, de todas as idades. Eu tive aluno desde 7 anos de idade, nunca ensinei bebê. Mas tive uma aluna perto dos 100 anos de idade, 90 e poucos, quando eu dei aula em Patrocínio, Minas Gerais. E eu presenciei esse pessoal que aprendeu a tocar, né? Porque qual que era a vontade que eles tinham? De tocar em grupo, tocar com outras pessoas, né? Tocar sozinho em casa para se acompanhar, para tocar músicas que queria, né? Que as pessoas gostam, que eles queriam tocar, que eles gostam de tocar, né? E assim, eu já tenho um grande percurso aí, né? Dessa trajetória dando aula, né? Eu sou professor mesmo, profissional. Eu sou professor aqui na minha cidade, no conservatório local. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Então assim, eu já tenho muito tempo que eu dou esse curso, então, que eu dou aula, né? Que eu dou aula para as pessoas, ensino as pessoas. Então não inventei de agora, assim, né? Inclusive a forma de que eu ensino, ela foi se modificando, ela foi se aperfeiçoando ao longo desses vários anos aí, né? Que eu tenho dado aula, né? Eu tenho muitos alunos que tocam e que começaram do zero, como eu já falei, né? Tem um caso de uma aluna que me emociona muito, que é o da Winnie. Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo dela aqui para vocês assistirem, tá? E vou falar um pouco mais sobre a Winnie. Então, assim, como eu estava dizendo antes, eu comecei a estudar piano com 10, 11 anos, né? A minha história é a seguinte: meu pai tinha muito disco em casa. Não tinha muitos discos, mas ele tinha um tanto de disco lá de vinil. Quem lembra aqueles discos grandão, né? E eu escutava muito esses discos. Então, como ele não tinha tantos discos assim, eu escutei esses discos muitas vezes, né? E às vezes algumas melodias ficaram na minha mente. E essa minha primeira infância ali, né, foi bastante musical. Meus pais cantavam em casa, minha mãe tocava violão. Então eu gostava muito assim dessa vivência e esse privilégio que eu tive, né, de ter pais musicais que gostavam de ouvir música, passavam música pra gente ouvir. E era assim muito bacana também a gente participar de igreja, porque quando a gente participa de igreja a gente ouve muita música na igreja, canta junto, aprende muitas músicas, né? Então geralmente quem participa de igreja assim tem mais uma vivência musical.
É claro que outras pessoas também têm, mas na igreja é muito legal. Então o que aconteceu? Eu comecei a ouvir muito esses discos, né? O que meu pai tinha lá? Meu pai tinha Beatles, meu pai tinha Elvis Presley, que eu gostava demais, e ele gostava só de música estrangeira. Então não tinha muita música brasileira não, era mais música estrangeira mesmo. E aí, em 1989, o meu pai levou a família pra gente fazer compras no Paraguai. E a gente foi lá no Paraguai, na Ciudad del Este, para fazer compras lá naquelas, né, aquelas compras lá na cidade lá, aquele tipo de, né, coisas que você compra mais baratas, né, tudo mais. Então ele deu pra gente 100 cruzeiros na época para cada um, pra gente comprar o que quisesse. E eu comprei um estojinho que tinha uns botões no estojo. E aí eu peguei os botões musicais, aí parecia um teclado, e era cromático. É igual um teclado assim que tem, ó, as teclinhas, todas as teclas, né? Só que era o botão, eram botõezinhos, né? Eu peguei esse teclado e toquei isso aqui no teclado, ó. Claro que não cheio de dedo assim, né, gente? Só a melodia, né? Toquei essa melodiazinha. Meu pai ouviu aquilo, né? A gente tava no carro. Eu lembro direitinho quando a gente tava no carro e falou assim: como assim você tocou esse negócio aí, né? Porque realmente é uma coisa meio espantosa mesmo. Mas é o que? Era de tanto ouvir música. E aí ele me colocou na escola de música, de piano. Na escola de música na época aqui da minha cidade era a FUCAP. Existe até hoje a FUCAP, né? Mas era a principal escola que tinha. Não lembro se tinha outra escola de música, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar nessa escola de música, né? Aqui onde eu estou é Patos de Minas. Patos de Minas fica 200 quilômetros de Uberlândia, 400 quilômetros de Belo Horizonte, 400, uns 500 quilômetros de Brasília, 800 quilômetros de São Paulo. Então quem não é daqui da região, já de repente conseguiu localizar onde que está aí. É perto de Araxá também. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar nessa escola, né? E daqui a pouco a minha mãe queria que eu tocasse na igreja. A gente era da época, somos até hoje da igreja presbiteriana do Brasil. E minha mãe falou assim para os jovens: deixa o menino tocar aí né, o César tocar aí na igreja com vocês. E eles não quiseram de jeito nenhum, porque eu era muito novo, eu tinha 12 anos por aí. A minha mãe insistiu muito com eles, falaram: tudo bem, ele pode vir tocar, mas antes dele tocar ele tem que fazer um curso, né, com o nosso músico aqui da igreja. O que foi que ele me ensinou? Ele me ensinou justamente tocar as cifras. Então eu tinha que tocar as cifras. O que são as cifras, né? Aí já vai começar agora algumas coisas que eu vou ensinar para vocês. As cifras são aquelas letras que começam com a letra A. Então a letra A, B, C, D, E, F, G. A letra A é a nota Lá. Na música popular, a cifra, para nós do Brasil, vai representar um acorde. Então, por exemplo, se você tem uma letra A maiúsculo, né? Vai ser sempre maiúsculo, tá? Representa esse acorde aqui, ó, o Lá maior. Se você tem uma letra C, representa o Dó maior. Então o que eu tinha que fazer lá na igreja? Eu tinha que saber ler as letras que correspondem aos acordes, para que na hora que eu fosse tocar com eles, eu pudesse tocar uma levada e um acorde. Basicamente era isso aqui, ó. E aí o pessoal podia cantar com essa base que eu fazia de piano. Aí tinha gente que tocava violão, tocava baixo, né? Não podia ter bateria na época, mas tinha violão e baixo. Lembro muito claramente, eu tocava teclado. Então eu aprendi esse primeiro conhecimento. E graças a essa primeira caminhada aí, né, logo assim, do início do que eu comecei no piano, eu continuei. Eu acho que se não fosse isso, eu não teria continuado na música. Porque o que acontece? A escola de música, muitas vezes, ela não te dá a oportunidade de você tocar com outras pessoas, né? Ou, como é o caso de muitas escolas, infelizmente,
às vezes eles não te dão a oportunidade de você aprender a tocar as músicas que você quer tocar. Geralmente o que você faz? Você vai tocar mais as músicas que o professor quer que você toque. Né? Por quê? Porque tem que seguir um programa. O professor está errado. Ele tem que seguir um programa, ele está numa escola. Né? Agora, quando você quer tocar as músicas lá que você gosta, que você precisa tocar muitas vezes, né? Porque você quer tocar às vezes numa igreja, numa banda com seus amigos. E às vezes a escola de música não vai te dar aquela opção. Né? E aí, por que eu vim aqui hoje? Porque o meu maior desejo é dar a essas pessoas, né, que querem aprender a tocar a oportunidade que eu tive. Que é o quê? De aprender essa base, né, que vai te dar o fundamento para você construir um piano que depois é seu, é autoral. É o jeito que você toca. É a forma que você vai construir o seu próprio piano. Tem uma história muito legal para contar. Eu fui intercambista na Islândia em 1996. 96, 97. A Islândia é aquele país que fica lá na Europa, perto da Groenlândia, tem uma ilhazinha lá. Então o que aconteceu lá nesse país? Eu já tocava piano, em 96 eu já tocava piano ali há uns 6 anos já, né? Então eu já tinha bastante habilidade assim com acorde, com fazer arranjos simples, né? E aí eu fui tocar num teatro. Eles me convidaram para fazer parte de um teatro do tipo infantil, um teatro infantil. Mas aí eu não ia atuar, né? Eu ia tocar, a ideia é que eu fosse tocar. Então eles pediram para eu compor os arranjos para o pessoal cantar. Era tipo um musical infantil, né? Então eles cantavam as musiquinhas e eu fazia. Eu fazia acompanhamentos para eles tocarem, né? E por conta disso, pra você ver, eu fiz um dia parte de um teatro na Islândia. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Né? O que foi que eu toquei lá? Olha só, coisa simples, gente. Acordes, né? Ouvia as melodias, não tinha nada escrito, não tinha partitura, não tinha cifra, não tinha nada. Aí eu já tinha que realmente criar os acompanhamentos mesmo. Né? Tinha que ser infantil. Então eu pensei numa forma mais infantil de tocar, mas é claro, tinha que ser uma forma completa de tocar, né? E aí então eu pude criar esses acompanhamentos. Tá? O que eu fiz? Os acordes e uma levada. Os acordes e uma levada. Tem várias levadas que você pode usar, né? E a levada, você pode coordenar as suas mãos para criar ritmos no piano. É diferente do violão, tá? O violão você vai segurar o acorde aqui, né, na mão esquerda, ou se a pessoa for canhota na mão direita, no braço do violão, e aqui onde que você dedilha as cordas ali, você faz um ritmo com a mão, e às vezes dá para fazer uns ritmos bastante complexos, né? E tem gente que fala que é mais fácil de fazer ritmo no violão do que no piano. E de fato é mesmo. O piano tem as suas especificidades. Mas tem jeito de tocar, de fazer levadas bacanas, legais. Isso é uma das coisas que eu mais estudei. E ensino isso para as pessoas, e tem vários alunos que sabem fazer muitas levadas. Né? E ainda continuando a minha história, então assim, só para terminar a questão de história, né? Eu continuei estudando nessa escola durante um tempo, eu fui fazer meu intercâmbio. Quando eu voltei, eu já não estava estudando mais música. Antes disso, aliás, eu tinha feito um curso técnico em música numa escola em Patrocínio que chama Enca Cedilha, onde eu conheci grandes amigos e professores, depois viraram amigos, e foi muito legal, porque eu pude desenvolver ainda mais essa coisa aí de tocar em grupos, de tocar em igrejas, né? Quando eu saí do intercâmbio, eu voltei e fui fazer faculdade. Então eu estudei jazz com um grande professor, que é o Alexandre Magno Martins, em Franca, onde eu estudei, né, fiz essa faculdade. Eu mudei de Patos de Minas para Franca e conheci esse pessoal lá que toca jazz. Então eu fui aprender a fazer esses acompanhamentos de bossa nova, de jazz e tudo. Né? Mas eu fui estudar levadas mais tarde, essas levadas brasileiras mais tarde. Né? E na verdade, assim, a dificuldade que eu tive no início, né, na minha caminhada foi essa.
entrar numa escola de música que eles queriam ensinar para você um repertório, mas você queria aprender outro. Então o que eu fazia? Eu descobria como tocar as músicas que eu queria. E como que eu fiz isso? Usando esse primeiro conhecimento da igreja, que eu aprendi na igreja, que são os acordes e as levadas, para depois tocar as músicas que eu queria tocar, né? E era engraçado, porque às vezes eu queria tocar uma música e falava com o professor, eu queria tocar essa música. Aí o professor falava assim, ah, beleza, vai, você aprende aí, né, sei lá. Mas às vezes não dava aquele conhecimento que eu precisava, né? Por quê? Porque é igual eu falei pra vocês, às vezes é muito focado ali no repertório da escola mesmo, né? E a grande chance veio justamente com isso, com tocar com esses músicos mais experientes, né? E isso me possibilitou a repensar o piano sob uma nova perspectiva. E essa base que eu tive no início é a base sobre a qual eu construí o meu piano nesses 33 anos em que eu venho tocando, tá? E agora eu estou aqui com vocês, né? Pra gente dividir isso aí, eu quero te ajudar a dar os primeiros passos no piano popular da forma certa. De um jeito que vai te ajudar a ser o autor da sua própria história musical. Você já parou para pensar nisso? E você tocar piano para ser o autor da sua música? Você sabia que tem muita gente que entra em aula de música, né? E as aulas de música às vezes não atendem às demandas das pessoas? Por exemplo, as pessoas querem tocar em grupo, mas a aula de música que a pessoa entra, às vezes ela não consegue ensinar isso para as pessoas. Ou senão a pessoa não entra na aula de música, mas fica procurando na internet conteúdos. Então ela procura num lugar, ela procura no outro, vai no site, vai no YouTube, vê um vídeo aqui, vê um vídeo ali. E às vezes, como diz, né, um autor, né, a pessoa mais naufraga na internet do que navega na internet. Porque aquilo vai virando uma confusão e a pessoa não consegue romper. Como é que você consegue navegar na internet e ir rompendo? Quando você tem base. Porque você sabe qual é a base, você sabe qual é o início. E aí, sobre esse início, você consegue ir selecionando, pesquisando, para você descobrir qual vai ser a forma mais interessante para você construir esse piano seu. Né? Outras pessoas, às vezes, não conseguem nem ir na escola, porque com a vida corrida desse jeito, né, gente? Não sei para vocês, mas para mim, na pandemia, foi ótimo. Durante a pandemia, eu fiz meu mestrado em música. Foi lindo, maravilhoso, porque eu tive tempo para isso, né? Agora a vida parece que voltou ao normal. Você tem tempo para ir numa escola toda semana e estudar tudo que o professor pede para você estudar, assim, e ainda aquilo não está te atendendo muito a sua demanda. Essa é a situação de hoje em dia, né? Então, às vezes, você entra numa aula, o professor às vezes não está muito interessado em te ajudar do jeito que você precisa, né? A aula talvez é cara. Se não é cara, às vezes você fica um tempão para conseguir uma aula gratuita numa escola particular, né? E aí isso vai fazendo com que o seu sonho nunca se realize, né? O seu sonho de tocar piano. Por que a forma que eu ensino é melhor? Porque ela vai mais direto ao ponto, né? Porque ela vai atender justamente a demanda dessa pessoa que quer tocar com outras pessoas e quer ter um início mais assertivo. Ela vai ajudar a você tocar em menos tempo, porque ela já vai direto naquilo que é o necessário para você tocar um monte de músicas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você toca os acordes, às vezes as músicas elas repetem muito os acordes. Então, olha só para você ver isso aqui, ó. Por exemplo, você tem esse aqui, ó. A câmera saiu do lugar aqui um pouquinho, gente. Paciência aí que a gente vai acertar aqui. Aí. Então, às vezes, olha o que acontece, ó.
Esses acordes aqui que eu toquei, eles são de uma música muito conhecida. Talvez você já até tenha ouvido já essa sequência, né? Já viu aquela música assim, ó? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Lembra dessa música? Essa música tem 4 acordes. Quais são os acordes? Dó, Sol, Lá menor e Fá. Gente, tem uma pancada de músicas, se posso falar essa palavra, desculpa a palavra, tadinho. Tem um montão de música que usa esses mesmos acordes, mas são muitas mesmo, muitas. Eu já vi vídeos na internet da pessoa falando assim, ó, músicas com esses acordes aqui. Gente, mas é música com força. Então se a pessoa aprende a tocar alguns acordes e algumas levadas, você tem a possibilidade de cantar, de tocar várias outras músicas. E é assim que você consegue alcançar, tocar aquelas músicas que você quer. Você está vendo que é diferente de uma aula que te ensina nota a nota? Então eu já vi, por exemplo, um tipo de aula que o professor fala assim, ó, tá, põe o dedo nessa nota, aí ele põe o dedo nessa nota. Agora é essa nota aqui, ou seja, vai guiando o aluno nota a nota como que ele tem que tocar. Tá? Beleza, tá tudo certo, gente, não tem problema. Não tem problema. Às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, faz parte do repertório de técnicas de ensino da música. Não tem problema. Agora, se você quer aprender só músicas e tocar essas músicas, repetir essas músicas, é uma coisa. Agora, não, eu quero poder assim tocar as músicas que eu quiser, que eu gosto de tocar. Eu queria tocar para eu mesmo cantar. Eu queria lá em casa tocar assim para eu poder curtir, assim, não quero tocar em lugar nenhum não, entendeu? Eu quero só tocar pra mim. Tá, beleza. Se você tiver que usar um professor para te ensinar todas as músicas que você quer, o que você acha disso? Legal, né? Não, não é legal nem um pouco. Por quê? Por quê? Porque você vai ser dependente para sempre. Então, o que eu quero te entregar? O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que é possível você ser autônomo. Que é possível você ser autor do seu piano. Que é possível você criar os seus próprios arranjos e tocar as músicas que você quer tocar. O que você precisa então saber? Você precisa ter conhecimentos de ritmos, de levadas, tá? Eu chamo isso de levada. O que é uma levada? Isso aqui é uma levada, por exemplo, ó. Isso é uma levada, tá? Gente, por mais simples que soe, isso aqui, é bonito, gente. E o pessoal, por exemplo, dos anos 80, tocava muita coisa assim, né? Isso aqui é outra levada, ó. Isso é outra levada, tá? Isso aqui é outra levada, ó. Isso aqui é outra levada, ó. Vendo? Ritmos. Então você vai aprender a fazer, aprender a ter esse conhecimento de rítmico, né? Um conhecimento harmônico, que são os acordes. Acordes de várias formas diferentes. E aí eu quero te contar um segredo aqui. Olha só, presta atenção. Isso aqui eu demorei muitos anos para aprender, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês. Eu tocava na igreja, né? E aí já tinha muitos anos que eu já estava tocando lá e eu achava certos tons difíceis de tocar. Talvez você não tenha conhecimento disso que eu vou falar agora. Mas você vai entender onde que eu quero chegar. Por quê? Porque o cara do violão, ele não tocava, por exemplo, em Fá maior. Ele não tocava em Fá. Ele não tocava em Si bemol maior. Ele não tocava em Mi bemol maior. Ele tocava, o pessoal do violão toca em 5 tons. Eles tocam em Dó maior, em Ré maior, em Mi maior, em Sol maior e Lá maior. Só porque você tem 12 tons diferentes. Mas eles tocavam nesses 5. E aí, aquilo me fazia achar que os tons eram difíceis, aqueles tons eram difíceis. Nossa, esses tons são difíceis de tocar, né? E aí, quando eu saí desse universo de igreja e fui tocar no universo de jazz, que você tem gente que toca trompete, que toca outros instrumentos, né, outros tipos de instrumentos, cantores.
Eu comecei a perceber que esses tons não eram difíceis. Eram difíceis para quem toca corda, sabe por quê? Porque o pessoal tem que fazer um negócio que chama pestana, que ele tem que prender todas as cordas com o dedo assim, ó, e fazer o resto do acorde com os dedos. E aí, era muito interessante porque eles achavam muito difícil, por exemplo, ficar fazendo Fá maior. Mas Fá maior no piano faz assim, quer ver? Ó? Tem como você colocar a imagem aqui do teclado de novo? Olha só que legal. Olha como é que você faz um Fá maior. Ó. Olha que fácil que é. É isso, um Fá maior. Olha um Dó maior. É a mesma coisa do Fá. E o Fá para eles era muito difícil. Mas olha pra você ver o tanto que é fácil fazer um Fá. E aí, olha só, é o segredo que eu vou te mostrar agora. Presta atenção, hein? Pra você não lembrar de mais nada desse curso, dessa aula que eu estou dando, lembre-se disso. Tocar o piano é fácil. Um pouquinho de tosse aí, viu, gente? Gente, tocar o piano é fácil, não é difícil. Sabe por quê? Porque o piano você põe o dedo na tecla e sai som. Olha que coisa linda. É só você pôr o dedo na tecla. Acordes, ó um acorde que tem um nome muito feio. Si bemol menor. Você fala assim, misericórdia, como é que faz isso, si bemol menor? Olha como é que você faz o si bemol menor. Soa bonito. Nossa, que difícil que é. Não, gente, não é difícil não. Aqui, ó. Fácil. É fácil tocar. Então o piano é um instrumento que é fácil de tocar. Qual que é o problema do piano então? É a coordenação motora. É você fazer a coordenação motora dele, tá? Você tocar, por exemplo, né? E aí, gente, tem umas levadas muito difíceis de tocar. Levadas que eu já vi gente gastando muito tempo para aprender a tocar, né? Por exemplo, essas levadas de samba, bossa nova, são mais difíceis, né? Mas se você treinar, você consegue fazer. Ou seja, a execução do instrumento, vocês entenderam isso? A execução do instrumento, a fisicalidade do instrumento, não é difícil. É fácil de tocar, né? O que você precisa então? Você precisa justamente de começar por aí, dessa parte que é a coordenação motora. É assim que os japoneses fazem. Você acha que os japoneses começam pela parte fácil? Não, eles começam pela parte difícil. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu estudei o método Suzuki. E uso o Suzuki com os meus alunos. O Diego também usa lá no conservatório. O Suzuki começa pelas partes mais difíceis. Então ele começa com coordenação motora, por exemplo. Se você tem boa coordenação motora, desenvolve desde o início, você consegue desenvolver um excelente piano no futuro. Porque você trabalha a questão rítmica, você trabalha essa questão da fisicalidade do instrumento, né? Para você tocar levadas, tocar coordenações motoras mais avançadas. Por exemplo, quando você chega ao ponto de tocar uma coordenação motora com a mão esquerda e com a mão direita fazendo melodia, né? Você faz. E aqui, o que eu fiz? Eu toquei a mão esquerda fazendo um arpejo, fazendo um tipo de acompanhamento. A minha mão direita está fazendo a melodia e fazendo ao mesmo tempo alguns acordes, tá? Isso aqui já é bastante avançado. Como que você aprende a fazer isso aqui? Você aprende primeiro aprendendo levadas e aprendendo acordes, né, que vão te dar essa base aí para você desenvolver para o futuro. Então você está vendo que a forma certa de começar é com ritmos, tá? Tem um famoso professor, queridíssimo, que é o Marcelo Coelho, que foi meu professor, grande incentivador e uma pessoa com quem eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Inclusive ele foi até banca da minha banca de mestrado, ele foi meu examinado. Um cara fenomenal. Ele fala o seguinte: tudo é ritmo. Tudo é ritmo. Tudo é ritmo. Né? E aí tem implicações até filosóficas nessa frase, que eu não vou entrar nisso de jeito nenhum. Mas serve para a gente entender que onde você começa é justamente pela questão rítmica e pela questão harmônica, para você desenvolver uma forma autoral sua de tocar. Né? Ou seja, para você aprender a aplicar
essas técnicas nas músicas que você quer tocar, nas suas músicas preferidas, tá? Gente, tem uma questão que é assim, ó. Tem gente que vai falar assim, ó. Ah, mas eu não consigo tocar com outras pessoas, né? Eu queria tocar com outras pessoas, mas eu não consigo. Na verdade, nesse tipo de piano que eu ensino, que é o piano popular, que você toca as levadas e as harmonias e os ritmos, você consegue sim. Sabe quando você não consegue tocar com outras pessoas? Se você toca aquele teclado que tem aquele ritmo eletrônico. Sabe aquele ritmo eletrônico que você coloca, tem uma bateria, tem o som de outros instrumentos, e você faz um acorde aqui na região grave do teclado, parado, né? Então o pessoal toca um acorde parado assim, só para fazer a máquina gerar o ritmo. E aí vai fazer umas melodias aqui na mão direita, ou alguns acordes. Nesse tipo de forma, dessa forma de tocar, às vezes você não consegue tocar com outras pessoas mesmo não. Como que você consegue tocar com outras pessoas? Quando você mesmo faz o ritmo. Quando o ritmo é você, não é o instrumento, não é o teclado, né? Então, a forma que eu ensino é bacana também por conta disso, porque ela vai atingir justamente essa questão aí, tá? Como é que tá aí? Tá tudo certo? Ah, tá. Ah, vamos passar um vídeo então? Ó, gente, eu queria passar para vocês um vídeo da minha aluna, da Winnie, tá? A Winnie, ela começou a fazer aula comigo durante a pandemia. E ela fez aulas comigo e eu mostrei para ela justamente tudo que eu estou falando para vocês aqui, tá? E aí a gente quer mostrar um vídeo dela tocando. E esse vídeo é muito especial para mim, porque eu ajudei a Winnie a criar um arranjo, né, uma introdução, e ela vai fazer justamente os acordes e as levadas que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês. Ela está cantando junto, ela canta muito lindo, tá? Vamos ouvir a Winnie, vamos lá então. Gente, que coisa mais linda do mundo ver a Winnie tocando, né? A gente que é professor, a gente fica assim, nó, que massa. E é isso, sabe, gente? Você acha que eu ensinei essa música pra ela nota a nota, assim, dedinho por dedinho? Não. Ela sabe os acordes, ela aprendeu os acordes, aprendeu a levada. O que eu ajudei ela a fazer? Eu ajudei ela a fazer a introdução. Aí eu fui mostrando pra ela mesmo assim, ó, tá vendo? Aqui você pode fazer assim, você pode fazer aquilo outro. Mas e fui explicando pra ela o que ela tinha que fazer. Né? Olha você ver o comentário que ela. Isso é um post que ela mesma postou no Instagram. Olha o que ela escreveu. Quer ver?
Obrigado, professor César Braga, por me incentivar, acreditar em mim e ajudar a vencer meus medos musicais. Sou muito grata por ser sua aluna e pelo apoio que tenho recebido. Você é o melhor pianista e professor do mundo para mim. Gente, mas que bênção, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Uma pessoa conseguir realizar o sonho dela de tocar piano. E é isso o que eu desejo. Eu desejo ajudar as pessoas a conquistar esse desejo, esse sonho, né, de tocar piano. E aí, por que eu estou falando isso tudo, né, até agora? Se você quer dar os primeiros passos para conquistar esse sonho seu, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu tenho um curso que eu queria apresentar para vocês, que é o curso Piano Popular na Prática 1.0. O que tem nesse curso Piano Popular na Prática 1.0? Você vai dar os primeiros passos. Saber tocar ritmos, levadas, né, ter esse conhecimento harmônico básico, só que assim, preciso e certeiro, para você poder já começar a desenvolver, para você tocar o que você quiser. Vai ter leitura de cifragem. Muita gente não sabe ler cifra, tá? Deixa eu contar um caso aqui rapidinho. Eu tive uma aluna super avançada. O que aconteceu com ela? Ela chegou até no final do curso, quase no final do curso de piano, né, gente? O curso de piano são uns 10 anos. Então ela estudou piano desde pequenininha. Aí a professora dela aposentou e aí ela veio estudar comigo. A menina tocava muito bem. Tocava coisas já, assim, difíceis de tocar. Ela tocava Vila Lobos, pra você ter uma ideia. E aí o que ela passou? Uma situação pela qual ela passou que foi muito chata. Ela foi tocar na escola dela e ela estava com um pouquinho tempo que ela estava comigo, como aluna comigo, né? Mas ela foi tocar na escola dela e aí o professor passou uma cifra para os alunos. Vamos tocar isso aqui, gente, ó. E aí passou uma cifra para ela, tá? Cifra é aquilo que eu mostrei para vocês, as letras C, D, A, B, C, D, F, G, que correspondem aos acordes. Então ela não sabia isso, ela não sabia as cifras com os acordes. Né? Até ri aqui, mas nem sei porquê, porque eu não devia ter nem rido, porque isso é muito triste. E aí a menina foi tocar isso na escola, ela não sabia tocar cifras. E o professor, infelizmente, faltou um pouco de tato da parte do professor. Ela falou, você não sabe ler cifra? Como assim você não sabe ler cifra? Ela falou, não sei. Não, mas você não faz aula no conservatório? Tem muito tempo lá que você está lá no conservatório? Como assim você não sabe ler cifra? E aí, essa menina ficou tão triste que ela pediu uma reunião comigo, fora do horário da aula, e falou pra mim assim, ó César, chorando bastante assim. Eu vou desistir do piano. Como assim você vai desistir do piano? Não, o professor lá falou que eu não sei ler cifra, eu realmente não sei nada na música, eu vou desistir do piano. Falei, calma, em primeiro lugar, o que você estudou esse tempo todo? Estudei música clássica. Tudo bem, então você sabe tocar essas músicas, não é? Você sabe acompanhar? Não, por quê? Porque você não estudou isso. Então, ó, já estou dando um aviso para você, tá? Se você não for estudar com a gente, se você escolher uma outra escola, né, saiba que você corre um risco muito grande de gastar o seu tempo e o seu dinheiro num curso que talvez não vai atender a sua demanda. Por quê? Porque às vezes você fica muito tempo lá e você não consegue resolver esse problema, tá? Então, ó, você aprende leitura de cifra e leitura de partitura, tá, gente? Porque tem muito curso também que até ensina essas coisas que a gente ensina aqui. Não do jeito que eu ensino. Ensina de uma forma lá que é uma forma que o professor ensina lá, né? Mas às vezes ele não ensina a partitura. Aí você sabe ler cifra, você sabe tocar os acordes, você sabe os elevados, mas você não sabe ler partitura. Se você não sabe ler partitura, você é praticamente um analfabeto musical. Tem que saber leitura musical, sim, tá? E aí eu te dou essa base aí de leitura musical. Meu curso tem isso também. E o curso é assim, ó, você faz o treinamento com as técnicas para aplicar em repertório. Então a gente vai aplicar em repertório também. Não é que eu não ensine repertório, ensino sim, mas para aplicar as técnicas que eu estou ensinando ali, tá? Quais são os benefícios
desse curso. Você vai aprender essas técnicas para desenvolver uma forma de tocar autoral sua, para você fazer os seus arranjos, ou seja, para aplicar e poder tocar suas músicas preferidas do repertório popular, tá? Aí você não vai mais pensar assim, nossa, eu não dou conta de tocar com as outras pessoas. Dá sim. Dá sim, porque eu já vi muita gente tocando com outras pessoas. Inclusive gente que achava que nunca ia conseguir. Nossa, nunca vou conseguir tocar na minha igreja. Aí você vai na sua igreja, vai na festa, senta alguém lá no piano, no teclado e toca, e você fica babando, né? Nossa, que talento que essa pessoa teve. Não é isso, gente. É treino. É saber como. E eu sei como e sei te ensinar como. O que você vai ter no curso? Aulas online. As aulas estão gravadas em módulos. Por que módulo? Porque cada módulo tem um tanto de aulas lá. Ao todo são 30 aulas, tem algumas aulas bônus lá. E cada módulo tem um assunto. Tá? Então começa lá com o primeiro módulo, as questões básicas, né? Onde ficam as notas, bem do início mesmo. Onde fica a nota dó, para você saber, assim, gente que nunca tocou, né? Nunca nem sabe onde é que começa o teclado. É para você, tá? Então as aulas estão em módulos gravados para você assistir a hora que você quiser. E, gente, é na nossa plataforma exclusiva aqui da Oficina do Músico. Linda, cheirosa, novinha, que o Diego programou. O cara é o cara, tá? É uma super plataforma, muito bacana mesmo. E você tem o material em PDF para você baixar, para você ter esse material. Inclusive, tá? Para você um dia, e não estou falando que daqui um dia, assim, daqui 15 anos, não. Para você dar aula de piano. Então é uma oportunidade também para você gerar renda para você mesmo. Ah, mas eu tenho que ter faculdade para dar aula? Não. Não se espante de o tanto de professor que existe por aí que não tem faculdade de música. Não é pouco não, né, Diego? Não. Não. Ele falou um não bem categórico assim, gente. Né? O que você precisa para você dar aula de música, para você dar aula para outra pessoa? Saber o que você tem que ensinar para ela. E aí eu tenho um amigo que fala assim, gente, para você dar aula para uma pessoa, você tem que estar uma lição na frente dela. Se você está uma lição na frente da pessoa, na outra semana você estuda, e aí você dá a próxima lição para a pessoa, você já pode dar aula. Tá bom? Esses vídeos estão gravados, você pode assistir o tanto de vezes que você quiser. Ah, eu quero assistir 2 horas da manhã. Pode assistir. Ah, mas eu quero... Quantas vezes que eu posso assistir? Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Você pode assistir umas, pode assistir 1000. Tem muitas aulas lá que você toca comigo, que você coloca o telefone, lá onde você for assistir, você pode assistir no tablet, você pode assistir no telefone, no computador, na sua televisão, se a sua televisão conseguir espelhar, né, a imagem, dá para assistir lá. E aí tem uns exercícios que são bem legais, que vai ter a bolinha pulando em cima do acorde, você tem que tocar junto comigo. Gente, eu vi muita gente fazer esse curso, tá? Não foi pouca gente, muita gente. Só de visualização no YouTube tem mais de 2000 visualizações a primeira aula introdutória do curso. Então é um curso assim que já tem um tempo que eu estou usando esse curso para dar aula para os meus alunos. Não é um curso que eu inventei agora. Você tem alguns bônus que você vai ganhar ao comprar, adquirir esse curso da gente. Você tem um curso de pedal de sustain. Pedal de sustain é esse pedal que fica embaixo do piano, que faz o som segurar. Tá? Quem sabe usar, usa muito bem. Quem não sabe usar, usa muito mal. Porque ou a pessoa vai fazer o som do piano ficar xoxo, ou vai fazer o som do piano embolar. Esse curso sai de graça para você. De graça. É um negócio que faz o seu piano mudar a sonoridade. Se você sabe usar bem, seu piano soa muito bonito. Se você não sabe usar bem, seu piano soa muito feio. Outro bônus que você vai ter, grupo do Telegram. Porque você vai fazer parte de uma comunidade. Vai ter outras pessoas aprendendo do mesmo jeito que você. Pessoas que estão começando do zero. Então, você não vai estar sozinho. Você vai estar com essas pessoas e comigo. Porque a gente faz parte desse grupo de Telegram. As dúvidas que você tiver, a gente vai lá te ajudar. Ó, eu vou falar, são poucas as pessoas que têm dúvida com esse curso. Porque o curso eu programei para ser muito leve, para ser tranquilo, para você fazer tranquilo, no seu tempo.
E mas eu não vou conseguir sozinho, mas a gente está junto com você, pode ter certeza disso, tá? Outra coisa que a gente vai lançar também, ainda não é uma coisa assim que a gente está conversando, mas vai dar certo, que são lives periódicas. Então, algumas lives que eu vou ensinar alguma coisa diferente, ou para tirar ainda mais dúvidas, né? Então, qual que é a periodicidade dessa live? Não sei ainda, mas vai ter. Vai ser muito legal, tá? Qual que é o preço desse curso? Agora vamos lá, hein? Agora é a parte boa. Boa, viu? Não é ruim não, a parte boa. Ó, se você, o que eu falei no início? Que eu ensino as pessoas em 12 horas. 12 horas o quê? 12 horas de estudo, estudo mesmo. Não são 12 horas, assim, ó. Eu comprei o curso meio-dia. Eu vou deitar agora e vou acordar meia-noite, aí eu vou estar tocando teclado? Não, gente, não é isso não. São 12 horas de estudo. Você assistindo os vídeos, tocando junto, fazendo as atividades, ou seja, horas efetivas mesmo de estudo. Se você fosse fazer 12 aulas comigo, hoje o preço da minha aula é R$100. E eu vou falar uma coisa para vocês, o preço da minha aula não é caro. Tem gente que cobra R$400 a aula, mas eu não cobro esse valor. Eu cobro R$100 porque eu acredito que é um valor justo. Se você fosse fazer o curso comigo, aqui no meu estúdio, 12 aulas você pagaria R$1.200, certo? Em quanto tempo você faria essas 12 aulas? Pode ser em 3 meses, pode ser em 6 meses, porque tem gente que faz aula de 15 em 15. Então, tem a questão ainda de você gastar mais tempo, tá certo? O curso hoje está saindo para você por R$297, tá? Isso é um quarto do valor. É um quarto do valor? É um quarto do valor, é. A minha esposa, gente, a minha esposa Débora, é professora de matemática. Se eu errar essa conta, esse trem não vai dar certo. 297, você ainda consegue pagar em 10 vezes de R$33,92. Onde que você vai fazer um curso de música que você vai pagar R$33,92 por mês? Sem ser curso gratuito, né? Sem ser curso gratuito. Onde você vai ter essa oportunidade? Não existe, tá? Dá R$1 por dia. R$1 e alguma coisa. R$1,10, uma coisa assim. Gente, é uma oportunidade que até eu fico assim, nossa, gente, que massa. Quem me dera se eu tivesse uma oportunidade dessa quando eu comecei. Mas tive, né? Com os músicos da igreja. Mas agora eu trago isso para você de uma forma moderna, de uma forma atualizada e de uma forma muito mais elaborada do que eu tive naquela época. Não é? Você pode pagar no cartão, essa divisão aí de 10 vezes 33 no cartão, você pode pagar no Pix ou no débito. Assim que você faz o pagamento e é aprovado o seu pagamento, você já tem acesso às aulas e você pode começar a assistir ainda hoje, tá? Você tem ainda a garantia, mas se não der certo, se não der conta, nós te dou garantia. Você tem a garantia de 14 dias incondicional. Em 14 dias, se você viu que o curso não é para você, você pode, a gente devolve o seu dinheiro. E 21 dias, condicional. Em 21 dias, se você não baixar o PDF, a gente devolve o seu dinheiro também, dentro desse tempo aí, tá? Não tem como você fugir dessa não, né, gente? É uma grande oportunidade para você que quer aprender a tocar, tá certo? Então, olha só, vamos terminar agora, nós estamos terminando, né? O carrinho vai abrir agora. Assim que o Diego falar ali, eu já vou dar um ok para vocês, o carrinho já vai abrir. O carrinho vai abrir agora e vai ficar aberto até domingo. Até domingo. Mas vai abrir agora, hein? Gente, não perca tempo. Faça logo a sua aquisição. Já entra aí, já faz a compra agora e já começa a estudar. Ó, se você fizer a compra agora tá online, né? Tá aberto, gente. Tá valendo, hein? Corre lá. Se fizer sua compra agora, dá tempo de você já começar a estudar ainda hoje, ó. São quase 9 horas da noite. Ainda hoje você já começa a estudar. Começa a estudar aí, você vai ver que ainda hoje você vai começar a tocar umas coisas aí. Você vai ficar assustado. Como assim? Já comecei a tocar? É. Eu tive uma aluna, gente, que veio e fez uma aula comigo aqui no meu estúdio. Ela estava com pressa porque ela ia embora para não sei onde com o pai dela. E o pai dela era cantor sertanejo.
Ela fez uma aula comigo, quando ela voltou na outra aula, ela já estava tocando um monte de música, né? Acompanhando, é claro, tá, gente? Vai tocando, fazendo, acompanhando, fazendo acompanhamentos e ela cantando. Eu fiquei impressionado com essa menina. Falei, como é que você fez? Falou, não, eu entendi como é que funciona, né? Eu entendi. Entendi que eu faço a levada dos acordes e vou, tá? Gente, grandes músicos começaram desse jeito. E tá aqui agora a sua oportunidade. Beleza? Tem mais alguma coisa para fazer? Responder algum comentário? Alguém fez algum comentário aí? Não? Beleza. Gente, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado e espero que você tenha compreendido que a forma certa de começar é assim, tá? Não perca a oportunidade. Vamos nos falando aí na sequência, tá bom? Um abraço para vocês. Vou tocar uma última coisinha aqui pra gente ir embora, né?